Bom dia, queridos alunos do Estado de São Paulo, alunos do 7º ano. Estamos aqui mais uma vez com uma aula de língua portuguesa para todos vocês, ao vivo aqui dos estúdios do CMSP, o nosso centro de mídias. Eu sou o professor Mauro e estarei mediando as interações via chat. Ao meu lado, a professora que ministrará a aula de hoje, professora Lucy. Bom dia, professora Lucy, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma semana de aula. Essa semana, nós vamos fazer a semana de estudos intensivos, ou seja, vamos trabalhar aquelas habilidades lá que vocês já conhecem do primeiro bimestre. Então, vamos fazer uma retomada. E nós escolhemos algumas habilidades para retomarmos, certo? Nosso primeiro bimestre, gente, chegou ao fim. Olha só, dia 29, sexta-feira acaba, professor. Final do bimestre. Esse foi longo, hein? Passa? Não, achei até que passou depressa, porque tivemos férias, né? No meio do caminho, quarentena, um monte de coisa. Mas, assim, aulas, né, virtuais, online, eles agora assistem as aulas pela Quando TV. a gente fala de aula, realmente foi bem rápido, pelo aplicativo. E quando você imaginaria, assim, que teríamos aulas assim neste ano? Dessa forma? Quando começamos o ano, jamais imaginaríamos que desta forma, né? Que essa comunicação, né? Tão grande. A sala de aula estaria espalhada por São Paulo inteira. Isso é muito bacana. Nós estamos trabalhando com o estado todo. Olha que interessante. Que maravilhoso. Isso é muito assim, lindo. As perguntas, as interações pelo chat, as interações, assim, também, né, pelo YouTube, pela TV, como os alunos, assim, até na rede social, tem aluno que tem mandado atividade. Nossa, pela verdade. rede social, exatamente. E assim, eles me acharam na rede social e mandam atividade para eu ver. Eu falo, olha, né, perguntando, tirando, esclarecendo dúvidas. Olha que interessante. Que bacana. É muito interessante. E aí eu estava até pensando que cada aluno que a gente dá aula atualmente, acabou assim, cada aluno do estado acabou sendo nosso aluno. Um pouquinho aluno nosso. Um pouquinho aluno nosso também, porque essa interação é muito importante. Mas chega de conversa, vamos para a nossa semana de estudos intensivos, não é mesmo? Claro, por favor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar o gênero entrevista. Sim, foi o gênero da última aula. Da última aula. Isso. E nós vamos trabalhar a habilidade, analisar em diferentes textos os efeitos de sentido recorrentes do uso de figuras de linguagem. Porque em uma entrevista também aparecem as figuras de linguagem. Também aparece o sentido conotativo. Verdade. A linguagem humana, ela é basicamente uma mistura entre conotação e denotação. Não tá separado, né, professora? Exatamente. Então, numa entrevista aparece perfeitamente. Aparece perfeitamente. Sim. Então, os objetivos da nossa aula de hoje, né? Sim. Retomar o gênero textual entrevista, analisar os efeitos de sentido presentes na língua, diferenciar o sentido denotativo e conotativo em uma entrevista, o que nós acabamos de falar. Exatamente. Muito bem. Então, agora, eu gostaria que vocês escrevessem no chat rapidamente o que vocês aprenderam na aula deste bimestre. É interessante. Assim, em pouquíssimas palavras, vamos dar um minutinho. O que você acha, Mauro? Dá tempo, né? Para escrever tudo que eles aprenderam? O que mais ficou no aprendizado deles? O que lembrou, a aula que mais marcou. A aula que mais marcou. O conhecimento que mais ficou na mente. Exatamente. Ótimo. O que você acha? Perfeito. Um minutinho? Um minutinho, tá bom? Vamos lá, gente? Então escrevam no chat aquilo que vocês acreditam que mais marcou vocês, o que vocês lembram, né? O conhecimento que ficou mais preso, assim, que ficou mais forte na mente de vocês. Então, um minutinho, professora? Isso, tá ótimo. Que legal. Vamos lá, então? Vamos lá. Um minutinho.
Então, bastante participação, muita interação, professora Lucy. A Sabrina, ela diz que lembra do assunto linguagem. A Evelyn foi mais objetiva, ela diz que lembra de tudo. A Isadora, o gênero notícia. A Júlia diz que lembra de leitura. O Gabriel, crônica e notícia. O Henrique, crônica. A Giovana, crônica. Então, são todos os assuntos que nós discutimos nesta aula. Então, professora... Muito bom. Eles só esqueceram também da variação linguística que nós trabalhamos. Alguém colocou? Eu acho que foi quando a Sabrina disse de linguagem. De linguagem, acho que ela se referiu à variação linguística. Lembraram de tudo, então. Que bom, né? Muito bem, que bom. Ficamos muito felizes que vocês estejam lembrando. Nossa, que felicidade é contribuir de alguma forma, né, professora? A gente contribuir um pouquinho com a nossa aula aqui no Centro de Mídias. Que bom, né? Exatamente. E na aula passada, nós trabalhamos notícia e entrevista, certo? Uhum. E trabalhamos a estrutura, os elementos de cada uma, não é mesmo? Uhum. E tudo isso foi trabalhado. Tinha a entrevista lá da idosa, a idosa que foi assaltada, furtada na lojinha dela. Exatamente, muito bem. Então hoje, queridos, nós vamos aprofundar aí um pouquinho mais o gênero entrevista. Então, vamos lá. Prestem atenção a esta imagem. Aqui nós temos a imagem de uma revista. É a revista Saiba Mais, certo? Revista Saiba Mais. Isso. Então, sucesso de vendas. Revista Saiba Mais. Vamos lá. Então, agora, nós vamos ler uma entrevista, tá bom? E eu vou pedir para o professor Mauro ler para vocês. Tudo claro. Bem? A revista Saiba Mais, especializada e preocupada com a educação, realizou uma entrevista com Fabrício Proença, professor da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, um dos responsáveis pela construção das diretrizes curriculares da disciplina de Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, a partir do ano de 2020. Novidades na rede da educação, aulas de tecnologia. Revista Saiba Mais pergunta: professor, antes de iniciarmos a entrevista, você pode explicar sobre essas novidades com foco na tecnologia? Pois é um assunto de muito interesse para os nossos jovens. O professor Fabrício responde. Quer que eu responda? Por favor, professora. Então vamos lá. Eu vou ser o professor Fabrício. Deveria ser o contrário, mas tudo bem. Vamos lá. A partir de 2020, os estudantes matriculados na rede pública paulista do ensino passarão a contar com 3 novos componentes curriculares: eletiva, projeto de vida e tecnologia. Componente curricular Tecnologia e Inovação traz como objetivo principal desenvolver nos estudantes habilidades exigidas para uma educação voltada ao século XXI. Vamos lá. Vamos lá. Agora, a ideia... A ideia parece ser de inovar e deixar mais atraente a aula. Como isso vai acontecer na sala de aula? Durante as aulas, os alunos serão imersos nas TDICs, né? Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Se apropriarão por meio de atividades concretas e contextualizadas de robótica, cultura maker, pensamento computacional, narrativas digitais, letramento digital, sistema operacional, cultura digital, podcast, QR Code e a ética utilizada na internet, entre outros. Ouvindo estes termos da tecnologia, parece ser complicado o seu domínio. Você diria que é possível aprender e fazer o uso delas em qualquer faixa etária? Sim, claro, a tecnologia faz parte do cotidiano. Muitas vezes fazemos uso dela sem nos darmos conta, como, por exemplo, os smartphones, que usamos para realizar transações bancárias, produzir e editar vídeos e fotografias, receber e enviar mensagens por meio do aplicativo de localização, nos guiar por cidades e ruas que não conhecemos, enfim. As tecnologias digitais de informação e comunicação são caminhos sem volta, pois as pessoas passam 24 horas conectadas realizando atividades cotidianas online ou offline, desmistificando a ideia de que a conexão somente acontece online. Nossos jovens têm o domínio dessa tecnologia e também fazem uso no dia a dia, porque possuem este letramento digital. O
O que você pode nos dizer sobre o podcast e o QR Code, que viraram uma febre entre eles e nos mais diversos meios de comunicação? Como os jovens podem criá-los? O podcast é muito usado pelos jovens para entretenimento e para produção de conteúdo e arquivos de áudios transmitido pela internet, que funciona de forma padrão. Tá tão ruim para ler? Forma parecida como rádio digital. Como rádio digital. Por meio do podcast, os jovens podem produzir programas de debates, boletim, podem produzir... Programas de rádio, boletins de notícia. Eu vou pedir para você continuar, porque eu não estou enxergando, a letra está pequena. Vamos lá. Vou voltar do começo, pode ser, professor? Pode, por favor. O professor Fabrício... Ao vivo é assim mesmo, gente, não tem jeito. Acontece, vamos lá. Ótimo. O podcast é muito usado pelos jovens para entretenimento e para a produção de conteúdo. É arquivo de áudio transmitido pela internet, que funciona de forma parecida com um rádio digital. Por meio do podcast, os jovens podem produzir programas de debates e boletins de notícias e, assim, também possuem acesso a palestras, reportagens jornalísticas de interesse pessoal público. O QR Code foi desenvolvido no Japão para uso da indústria automobilística, na verdade. É um tipo de código bidimensional com uma evolução do código de barras e que foi aperfeiçoada com o uso da criatividade para se ler mensagens e fotografias cifradas. A tecnologia do QR Code está acessível a todos e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa pode criar com o objetivo de apresentar trabalhos escolares, desenvolver software e, no caso dos profissionais, para apresentar o seu produto ou mesmo para outros fins. Vamos lá. A revista Saiba Mais. Pode continuar. A cultura maker é muito valorizada pelas empresas e grandes empreendedores que buscam jovens com uso deste domínio. Como a escola pode realizar atividades a partir da cultura maker? A escola precisa realizar atividades desafiadoras, possibilitando aos jovens o desenvolvimento do protagonismo juvenil, as habilidades socioemocionais nas atividades de produção e criação de instrumentos ou ferramentas que permitam intervenções no meio social. Assim, a cultura maker vem facilitar esse trabalho, pois tem o propósito de que todos podem criar seus próprios objetos. Parece que desta vez abraçará de vez a tecnologia, porque a evolução é algo que sempre fez parte da aprendizagem. Obrigado, professora, pela contribuição nos esclarecimentos. Muito bem. Conseguimos, viu? Conseguimos. Nossa! Exatamente. O que nós podemos pensar a respeito dessa entrevista, porque desde o início do ano eles estão tendo esses 3 componentes curriculares. Exato. Aulas de tecnologia. Aula de tecnologia, o projeto de vida, as eletivas. Né? Uhum. Muito bem, então todas as escolas estão tendo isso. Então vamos analisar agora a entrevista do professor Fabrício. Então vocês vão responder no chat, certo? Vamos lá. De acordo com o que você aprendeu sobre o gênero entrevista e após a leitura do texto, responda. Vão responder no chat. Primeira, qual a letra A? Qual a finalidade da revista Saiba Mais ao entrevistar o professor Fabrício? Então, por que será, né? Qual o objetivo, né, de ter entrevistado o professor? Letra B, qual a informação geral veiculada na entrevista que você leu? Então, qual a informação geral ali? A informação, né? A principal ali, o que veicula ali na entrevista. E a letra C, qual a informação mais específica que despertou seu interesse pelo assunto ao ler essa entrevista? Exato. 3 perguntinhas bem 3 perguntinhas. Tem 4. Na verdade, são 5. O professor Fabrício foi entrevistado por quem? Quem entrevistou o professor Fabrício, né? E onde essa entrevista foi veiculada? Gente, uma coisa é a entrevista e onde a entrevista foi veiculada, certo? Ela foi veiculada onde? Na internet, na TV, onde que essa entrevista está, certo? E quem entrevistou? Cuidado com esta pergunta, eu quero que vocês pensem muito sobre ela. Uma coisa que entrevistou, outro lugar onde ela foi veiculado. Exatamente. Né? Então, nós vamos dar 3 minutinhos. 3 minutinhos? Pode ser, 3 minutinhos então. A gente vai mudar o slide durante o tempo, tá bom? Para vocês poderem lembrar-se das duas partes da pergunta. Tá certo? Pode ser? 3 minutinhos? Até daqui a pouquinho. Vamos lá.
Então, professora Lúcia, queridos alunos, muita interação aqui, vocês estão de parabéns, participando bastante com a gente. As perguntas vieram um pouco misturadas, vou tentar organizar aqui e apresentar para a professora, né, da melhor forma possível, vamos ver como nós conseguimos. A Melissa disse que a tecnologia é para todos. O Márcio diz que informar as novas matérias, né? Acredito que você pergunta com a finalidade, né? A finalidade, informar as novas matérias. A Sara diz que saber se os alunos podem praticar cultura maker, né? Deve ser qual a informação veiculada, né? A Gabriela diz que para saber qual assunto estava sendo tratado, deve ser qual a informação. O Henrique fala de evolução, a Laisa diz que porque ela foi importante para os alunos, né? Deve ter a ver com a importância da informação. Né? A Emily diz que saber mais sobre os jovens hoje em dia. O Carlos cita a tecnologia. O Nicolas fala sobre saber como irá funcionar a nova matéria tecnologias nas escolas. E a Camille fala sobre tecnologia. As respostas para mim veio um pouco misturada, mas assim, em geral, os alunos falaram bastante nesse termo, né? Sobre saber qual o objetivo das novas informações, né? Das novas disciplinas na grade curricular, né? No currículo escolar. Exatamente, muito bem. Então a informação geral realmente é essa, Foi essa, né? Então os alunos acertaram em geral? Foram bem? Em geral foram bem. Parabéns. Porque informar sobre esses novos componentes curriculares. Então, assim, essa foi a informação geral e a finalidade também. Então, a formação geral são os novos componentes curriculares e a finalidade foi realmente informar os alunos, né? Eu não consigo captar, professora, sobre a relação do meio, né, às últimas perguntas, eu acho. Sim. Sobre onde a entrevista foi veiculada, eu não consegui bastante. A entrevista foi veiculada na revista Saiba Mais. Saiba Mais, exato. E o professor foi entrevistado por quem? Ele foi entrevistado por um repórter da revista Saiba Mais, certo? Ele não foi a revista ali, o papel que entrevistou, Exatamente. certo? Foi quem? Um repórter, uma pessoa que trabalha na revista, que entrevistou o professor Fabrício a respeito dos novos componentes, né? Da nova educação aí, do que vai ser feito. Exato. Eu não queria dizer que não responderam, né? Que no meio de várias participações, sempre alguma coisa aqui no nosso chat, ele se perde. Mas é muito bom porque é sinal de que existe muita participação. Muito obrigado a todos pela participação. Vale a pena falar também sobre uma figura de linguagem interessante, a metonímia. A metonímia. Porque quem colocou, que foi a revista Mais que entrevistou, está utilizando o quê? Uma metonímia, que é o todo pela parte. Exatamente. Então, por exemplo, quem entrevistou foi um repórter, mas alguns devem ter colocado, olha, foi a revista Saiba Mais. Então, é uma metonímia, a mesma coisa. Eleio Machado de Assis. Eu leio as obras do Machado de Assis e não o Machado de Assis. Já puxamos pela metonímia, que é uma figura de linguagem, que é o nosso foco também da aula de hoje, presente na habilidade. Quando a parte se refere ao todo, né? No caso, a revista se refere a todo o conjunto que trabalha lá, né? No caso, o repórter e os demais jornalistas. Exatamente, né? Mas quem entrevistou foi o repórter e a entrevista está veiculada na revista Saiba Mais. Perfeito. Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, postem no chat, no YouTube, conversem com os professores de vocês, tá bom? Agora vamos para a nossa segunda questão. A entrevista possui os seguintes elementos: manchete ou título, apresentação, perguntas e respostas. Letra A. De acordo com o que você aprendeu na aula anterior, retorne à entrevista e identifique a manchete presente nela. Escreva no chat. Então, gente, nós vamos retomar, tá bom? Eu vou voltar lá para vocês identificarem a manchete, certo? Identifique a manchete. Então, vamos lá. O título da entrevista, né? Que seria a manchete. Isso, a manchete. Vamos lá. Vou deixar aqui na tela 30 segundos, dá tempo? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. 30 segundos. 30 segundos. Vamos lá?
Professor, acredito que os alunos estão acompanhando muito bem a aula. A maioria respondeu novidades na rede. O Marcos aqui participou dizendo novidades na rede, né, de educação. É isto? Isso, hashtag aulas de tecnologia. Exatamente. Essa é a manchete. Muito bem. Novidades na rede da educação, hashtag aulas de tecnologia. Que bom, então, olha só, eles já entenderam realmente o que é a manchete, né, que também é o título, da entrevista. Da entrevista. Muito bem. Então, agora vamos para a nossa terceira questão. Você lê, Mauro, por favor. Claro, terceira pergunta. Na entrevista, o professor Fabrício disse que o podcast é muito usado pelos jovens para entretenimento e para produção de conteúdo. É arquivo de áudio transmitido pela internet que funciona de forma parecida com um rádio digital. Por meio do podcast, os jovens podem produzir programas de debates e boletins de notícias e, assim, também possuem acesso a palestras, reportagens jornalísticas de interesse pessoal público. Com base nesta afirmação, responda letra A. Na aula anterior, você ouviu um podcast noticioso sobre o furto do celular de uma idosa. Antes dessa aula, você já tinha ouvido um podcast? Sobre o que ele tratava? Pergunta B. O que você acha da presença do podcast nas aulas? Explique. Pergunta 4. Isso. Qual a sua opinião sobre o uso da tecnologia nas escolas e durante a aula? Sem abuso e com uso consciente sempre quando solicitado pelo professor ou necessidade de consulta. Qual a sua opinião sobre o uso de tecnologia nas escolas durante a aula? Professora, são 3 perguntinhas. Quanto tempo daremos para eles responderem? 2 minutinhos, 2 dá minutinhos? tempo. Certo. 1 minutinho, a gente troca o slide e vocês Isso. participem conosco. Então, vamos lá? Porque nós temos mais atividades ainda. Sim, Como é a semana de estudos intensivos, nós preparamos muitas atividades. Exatamente. Então, não é nada a princípio Exatamente. novo hoje, né? Exatamente. Estamos retomando alguns Sim. conceitos utilizados em outras aulas. Tanto que essa pergunta tem a ver com a aula passada, que é aquela aula onde nós falamos da entrevista da pessoa que foi roubada, né? A senhora que teve o seu celular furtado. Isso. Então, pergunta na tela, 2 minutinhos. Então, vamos na sequência da nossa aula com a participação dos alunos, a participação de vocês, né? O Pedro disse que acha muito interessante e ele acha que é muito importante a utilização de tecnologias, né, como podcast. A Adriele disse que, bom, eu acho importante podcast nas aulas.
Olha lá, a participação dela, muito obrigado, Andriele e Pedro. O Iago diz, na minha opinião, eu acho importante que os alunos saibam mais sobre tecnologia, acredito eu, né? E sobre a utilização do podcast. Todos estão alegando que acham muito importante essa participação, professora. Olha, muito bom, porque nós estamos trabalhando agora com podcast. Com podcast. Isso é muito bom. Fica até uma dica para os professores, quando as aulas retornarem, para trabalharem com o podcast. É bem fácil, porque o vídeo envolve edição e sempre quando fala de imagem, né, é muito mais trabalhoso. O podcast é mais dinâmico, né? Trabalhar com a voz, os cortes, né? Existem aplicativos que facilitam muito a utilização, né? Gratuitos. Então, fica a dica para os professores e para os alunos que quiserem montar o podcast, né? Bem legal. E a opinião deles sobre o uso da tecnologia, eles acharam importante? Importante, interessante e mais na sala de aula. Estão pedindo, estão falando sobre isso. Muito bem, mas sem abuso, tá, gente? Sem Nada abuso, de claro. ficar com o celular lá trocando mensagem durante a aula. O uso da tecnologia na sala é para as aulas. Exatamente. Para assim como qualquer componente. equipamento tecnológico, né, Exatamente. professora? Todos são feitos para nos ajudar, né, para otimizar a nossa vida, né? Usá-los com inteligência, usá-los de maneira pertinente. Muito bem, sem nenhum tipo de abuso. Sem abuso, claro. Sempre consciente, isso é muito importante. Vamos para a nossa próxima. Sim, a quinta questão. O professor Fabrício, em sua entrevista, cita o QR Code. Você já deve ter visto o símbolo QR Code em algum lugar, pois ele se tornou comum na sociedade. Então, você já viu esse símbolo? Onde você viu? B. O QR Code pode ser utilizado para quê? Então, duas perguntinhas. Onde você viu esse símbolo e ele é utilizado para quê? Perguntinha A e perguntinha B. Nós vamos deixar na tela, tá bom, o símbolo do QR Code para vocês responderem em 30 segundinhos. Eu sei que parece que está na frente do símbolo, mas agora vai aparecer na tela. Exatamente. Um minutinho, professora? Pode ser um minutinho tá para a bom? participação. Então, vamos lá? Nossa, os alunos conhecem de fato para que serve o QR Code, já virou mesmo, professora Lucy. Ai, que bom! Olha que bacana. A Júlia diz que ela viu esse símbolo na live para doar, para doação. A Larissa diz que viu na TV. O Guilherme, na televisão, e a sequência, a resposta à pergunta 2 é para ver uma informação. Então ele diz que o QR Code serve para ver uma informação. Muito é isso? bem. Estão certos? Certo. O QR Code ele serve também para visitas guiadas. Exato. Nos museus, né? Nos museus. O QR Code, ele também, por exemplo, eu vejo muito em programas de TV. Então, você pode colocar o seu celular ali e você lê, você acessa podcasts pelo QR Code. Eu vi essa semana, Nossa, no fim de bacana. semana. Você coloca lá o celular e você acessa um podcast. Você escuta o podcast. Ele também serve para textos. Uma coisa que eu fiz, claro, nós somos professores em sala de aula, o que eu fiz uma vez, eu coloquei uma prova inteirinha e no final da prova eu coloquei um QR Code que dava acesso para outras perguntas e para outros textos, né? Então eu tentei de alguma forma interagir a prova com textos que estavam fora da prova, né? Que estavam, vamos dizer assim, online, né? Ficou muito bacana. Olha que interessante, parabéns por esse Muito uso. obrigado. E o QR Code, só que assim, a leitura do QR Code tem celular que você já consegue colocar a câmera. Verdade. Tem outros que você tem que baixar o aplicativo. O meu celular, por exemplo, eu tenho o aplicativo.
Ele não fotografa direto. Ah, o meu é aqui. desse também, eu não consigo. Eu tenho que baixar um Então, aplicativo, leitor de QR Code. É, o leitor de QR Code, exatamente. Então, você baixa o leitor de QR Code e vai lá e coloca. Então, eu sou obrigada a entrar no aplicativo para Exatamente. fazer a leitura. Olha que dica, em vez de você colocar aquele cartaz na escola, né, enorme, gastando recursos naturais, você faz um cartazinho menor com o QR Code. O seu amigo vai lá com o celular, ele abre a tela com várias informações. Né? Uma coisa não exclui a outra, claro, né? Mas já abre uma perspectiva de novas ideias, né? Vídeos, podcasts. Sim, exatamente. Olha, e vocês podem criar QR Codes, tá? No aplicativo também ele permite isso, a criação de QR Codes. Exatamente. Existem sites e aplicativos que criam QR Code, né? Exatamente, muito bem. Então eles já conhecem. Então vamos para a próxima. A próxima, 5. A revista Saiba Mais afirma para o professor Fabrício que o QR Code virou uma febre entre os jovens e nos mais diversos meios de comunicação. A. O que o entrevistador quis dizer com a expressão virou uma febre? B. Essa expressão possui um sentido denotativo ou conotativo? Explique. 7. Qual a figura de linguagem presente nessa expressão? Não virou uma febre, né? Personificação, metáfora, metonímia ou onomatopeia? Porque aqui nós temos um sentido conotativo. Então, lembra que nós falamos para vocês que nós trabalharíamos as figuras de linguagem presentes na entrevista? Muito Semanas bem, então, de estudos intensivos, estamos revendo muita coisa. Então, estamos revendo. Vocês trabalharam figuras de linguagem, viram figuras de linguagem em crônicas, em contos, e agora vocês estão vendo aí na entrevista. Então, vamos pensar o que o entrevistador quis dizer com a expressão virou uma febre. Já estão participando. A Emily, por exemplo, já disse que virou um sucesso, se alastrou. É isso? Muito bem, virou um sucesso, que é um sucesso, muito se alastrou. Bem. Então, o que será que eles colocaram? Que é o sentido denotativo ou conotativo? Eu estou esperando participações, ainda são bastante coisa sobre a questão do significado, né? A Thelma disse, virou moda. A Bianca diz que viralizou. Olha só. E a maioria coloca sentido conotativo. Conotativo. Acertaram. Conotativo, muito bem. Então, eles já entenderam que é uma expressão denotativa, que é o sentido real da palavra. Real físico, né? E concreto. O conotativo, utilização de figuras de linguagem. Exato. Agora, vamos ver o que eles colocaram, Mauro, sobre a figura de linguagem. O que será que é? Eu estou esperando resposta, professora. Vamos lá. Será que uma personificação, uma metáfora, metonímia, que nós já explicamos hoje? Sim. E onomatopeia. Vamos ver se vocês se lembram dessas 4 figuras de linguagem. Vamos lá, Muita gente. Participação. Deixa eu ver, participação, metáfora. A Tiffany fala metáfora, ela acertou? Certíssimo, metáfora. Por quê? Virou uma febre. Virou o quê? Virou algo cotidiano, virou moda, está em alta, né? Então, está em alta, olha só, outra figura de linguagem, certo? Pegou as características da febre, né? Aquilo que é intenso e passou para a situação em estudo, no caso. Muito bem, então é uma metáfora. Uma metáfora. Parabéns pela participação, queridos alunos. Mais uma figura de linguagem. O Eric também aponta a metáfora. Que é a substituição de um termo, comparando. Ele está comparando a uma febre. Porque o que significa febre? Febre é aquilo que queima, né? Então, exatamente. Assim, aquilo que, né? Se falar como uma febre, você tem um elemento aqui, exatamente. Né? Comparando. Quando você tem a metáfora, você tem a junção. É uma febre. É uma né? febre, virou uma febre. Virou uma febre, está conectado. Muito bem, parabéns, gente. Vocês entenderam. Excelentes participações. Muito bom. Em uma entrevista, podemos ter uma linguagem informal, formal ou um pouco das duas. Vocês aprenderam isso na aula anterior. Na entrevista que você acabou de ler, temos uma linguagem informal, formal ou informal e formal ao mesmo tempo. O que será? Isso. Informal, formal ou uma mistura, né? Informal com formal. Então... E a próxima... Na entrevista, temos a presença do discurso direto ou indireto. E por quê? Vocês também aprenderam isso na aula anterior. O Henrique diz linguagem formal. Formal. Ele está participando dessa forma.
O Kelvin diz formal também. A maioria aponta para formal, professora. Isso é certo? Mais ou menos. Na verdade, nós temos a linguagem informal e a formal. Por quê? Mistura, né? Por que nós temos a linguagem? Nós temos a presença da linguagem informal quando nós temos o sentido conotativo. Que o QR Code virou uma febre. Virou uma febre, exatamente. Né? Uma Então, isso é uma entendi, linguagem professora. informal. Exatamente. Agora, se ele tivesse dito o QR Code se alastrou a informação de forma a atingir todas as pessoas, buscando a formalidade. Virou uma febre. Exatamente, virou uma febre e já entra na linguagem informal. Então, nós temos a presença nesta entrevista dos dois tipos de linguagem, tanto bacana. a formal quanto a informal. Então, é possível misturar as duas linguagens na mesma Sim, informação? você pode colocar as duas linguagens no mesmo texto. Não bacana. Há problema na entrevista. E a presença do discurso direto ou indireto, o que eles colocaram? Eles ainda estão bastante entretidos com a primeira parte da pergunta, Sim. professora. Mas vamos esperar um pouquinho. Já a resposta. Discurso direto. Direto, muito bem. Apareceu Por que será que é o discurso direto, Mauro? Discurso direto? Essa eu sei. Porque a fala vem direto da boca dos personagens, no caso do entrevistado. Vem textualmente aquilo que o entrevistado falou. Acertei? Acertou, muito bem, vem Nossa, exatamente a bom. fala direta da pessoa, certo? Que no caso o professor Fabrício. Então, perguntas e respostas, certo? Exatamente. O repórter da entrevista da revista Mais e o professor Fabrício. Exatamente. Tem 2 pontos, aspas, travessão, ajudam a entender, né? Mas basicamente vendo da fala do personagem. Isso significa que eles entenderam bem o conceito de entrevista. Isso é muito bom. Então, gente, vamos lá. Na aula anterior, você realizou uma entrevista com alguém que estava na sua casa. Porém, não deu tempo de compartilhar conosco, pois a nossa aula estava terminando. Agora, nós vamos pedir que você visite o seu caderno e compartilhe no chat a entrevista que você realizou. Vamos refrescar a sua memória. Você deveria escolher um assunto e fazer 3 perguntas para uma pessoa que estivesse na sua casa. Caso você não tenha realizado a entrevista, faça agora e compartilhe conosco. Eu lembro aquela atividade muito bacana. Você tinha que escolher alguém do seu lado, né? E perguntar, escolher um tema e perguntar. Eu falei, e se a pessoa não tivesse ninguém lá? Não, marcasse, perguntasse depois, né? Então, fizeram a entrevista? Fizeram. Se não fizeram, façam agora, gente. Façam agora, 3 perguntinhas. 3 perguntinhas. Compartilhe conosco. 3 minutinhos? Não temos todo esse tempo não, professora. Quanto tempo nós temos? Nós temos 4 minutinhos. Então, rapidamente, aí 2 minutinhos. 2 minutinhos. Compartilhe conosco. Compartilha, que aí nós vamos socializar. A gente volta e socializa tudo isso aí, tá certo? Porque nossa aula, infelizmente, está chegando ao fim.
Então, professor, essa questão é muito complexa. Nós estamos tentando desenvolver, tentando não, né? Nós estamos desenvolvendo essa questão desde a semana passada. E acho que por ser um pouquinho complexo, os alunos apenas estão respondendo quem eles estão entrevistando, né? A Ana Clara disse que entrevistou a mãe, né? A minha mãe. O Rian, a minha mãe. O Bruno entrevistou os pais, né? O Eduardo entrevistou a mãe. E as questões mesmo, acho que vai ter que ficar para os professores deles, né? Observarem. Exatamente. Mas não tem nenhuma perguntinha. Mas então vamos fazer o seguinte, como a aula está terminando, Mauro? Sim, estão parabenizando pela aula, estou dando tchau aqui, mas a aula não acabou ainda, claro. Sim, eles podem mostrar para os professores a entrevista que eles fizeram. Isso, porque aí fica bem coerente, né? O professor olhando, dando dicas para vocês, explicando, né, de maneira bem adequada se está de fato no discurso direto, né, se está adequado às respostas, com o que foi pedido aqui para vocês. E olha que interessante, eles colocaram antes, né, de nós pedirmos no chat o que achou da aula. Eles já estão colocando, olha que na bom. Na tela, né, o que achou da aula, né? Estão parabenizando, estão dizendo tchau, né? E é isso aí, bye bye, tchau. E a nossa próxima aula será sexta-feira. Sexta-feira? Exatamente, com mais uma habilidade da semana de estudos intensivos. Então, nessa semana nós estamos intensivando os estudos para que você saia daqui craque no assunto entrevista, jornalismo e essas coisas. Tá certo, professora? Certinho, obrigada pela presença de vocês e até sexta-feira, gente. Um abraço, tchau, tchau. Gratidão.